Eu trouxe aqui para vocês duas questões, uma da banca Ápice e a outra da banca Quadrix, se eu não me engano. Quadrix, isso mesmo. Vamos lá. Primeira questão. Como de costume, o que a gente faz? Lê as opções. Eu já comentei com vocês que a forma como a gente resolve questões de interpretação de texto não é a mesma forma que a gente resolve questões de gramática, tá? Na questão de gramática, você vai fazer o inverso do que eu ensino para fazer na prova de questão, na prova de interpretação de texto. Prova de gramática, você vai primeiro para o enunciado, esmiuça o trecho, a palavra que ele trouxer em destaque. Analisa tudo que você puder. Depois que você destrinchou tudo, que você analisou todos os aspectos, aí sim você vai para as opções, tá? Prova de interpretação de texto é diferente. Primeiro você vai para as opções, depois você vai para o texto. Então vamos lá. A tese principal defendida pela autora no fragmento é a de que a verdadeira liberdade, letra A, pressupõe reconhecimento e aceitação das diferenças individuais. B, consiste em um sistema onde todos os indivíduos são tratados de forma igualitária. C, é uma utopia social que inevitavelmente leva à opressão dos mais fracos. D, deve ser limitada pelo Estado para evitar a consolidação de preconceitos. Só pode ser plenamente alcançada em um contexto de igualdade econômica social. Bom, mal já sei que, de certa forma, o texto vai trazer alguma coisa sobre liberdade, sobre individualidade, né? E temas relacionados a limites, enfim, certo? Nem comecei a ler o texto ainda, tá? Mas olha como é que as opções, de certa forma, já me condicionou. Então, vamos lá. A liberdade é, antes de tudo, o direito à desigualdade. Sei que choco um dos mais caros preconceitos. Mas a liberdade que não reconhece ao indivíduo o direito de ser em todos os sentidos, mais ou menos que os seus semelhantes, não é liberdade, é um manicômio de escravos. Quando ele fala aqui, ó, choco um dos mais caros preconceitos, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala que a liberdade é o direito à desigualdade, o que a gente costuma pregar, né? Que as pessoas têm que ser iguais. Né, que todos têm os mesmos direitos, todos devem ser iguais, todos devem se encaixar, todos devem viver no padrão. Então, por isso que ele fala, choca um dos nossos mais caros preconceitos. Porque ele está falando exatamente aqui o contrário. Deixa as pessoas se saírem da caixa, deixa cada um ser do jeito que é. Se quiser ser fora do padrão, ninguém precisa ser igual a todo mundo, não. Deixa que as pessoas têm o direito de ser, de ter liberdade, né? Aqui, ó, em todos os sentidos, mais ou menos. Ou seja, a vida é tua. Você vai se encaixar do jeito que você achar que deve, ou não, e tá tudo bem. Tá? Então, vamos lá. Letra A. Pressupõe o reconhecimento e aceitação das diferenças individuais? Sim. A tese principal defendida pela autora no fragmento é a de que verdadeira liberdade pressupõe o reconhecimento e aceitação das diferenças individuais. Esse aqui é o gabarito. Agora vamos lá para as outras opções. Consiste em um sistema onde todos os indivíduos são tratados de forma igualitária? É o contrário. Né? É a utopia social que inevitavelmente leva à opressão dos mais fracos? Em momento algum texto fala disso aqui, não. Nem tange.
Deve ser limitada pelo Estado. Olha aí a viagem torta. Deve ser limitada pelo Estado para evitar a consolidação de preconceito, né? Aí o que acontece? Ela pega uma palavra, aí como a palavra está no texto, aí vocês acham, essa é a resposta certa. Não tem nada a ver com o pato. Só pode ser plenamente alcançada em um contexto de igualdade econômica e social? Também não fala nada. Fala aqui, ó, em todos os sentidos, né? Aí lá vem a opção econômica e social só para te induzir, tá? Mas tem nada a ver. Certo? Então, o gabarito aí da nossa primeira questão da banca ápice é letra A. A verdadeira liberdade pressupõe o reconhecimento e a aceitação das diferenças individuais. Essa é a tese principal do nosso texto. Tá bom? Dica da titia Pamela: se você faz interpretação de texto, a moda desespero, né, catando palavra nas opções e procurando a mesma palavra no texto, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Eu estou alertando para não ser radical e dizer para você, não faça, né? Enfim, mas muito cuidado com isso, não se faz interpretação de texto assim. Tá? Próxima questão. Agora da banca Quadrix. Considere o seguinte enunciado hipotético. Vamos lá. Letra A. O início de um resumo da notícia lida, desenvolvimento com juízo de valor, informal e fechamento com uma pergunta retórica ao editor. B. Introdução com elementos líricos, corpo composto por narração pessoal e despedida afetiva, adequada a contextos de proximidade, perdão. C. Saudação direta e subjetiva, corpo com linguagem emocional e assinatura com apelido ou pseudônimo, como convém a cartas abertas. Letra D. Local e data no início, vocativo respeitoso, corpo com argumentação clara e objetiva, despedida formal e assinatura completa. Bom, pelas opções aqui, eu estou vendo a descrição de vários gêneros textuais aqui, né? Então, vamos lá. Considerando o seguinte enunciado hipotético, um leitor deseja escrever a redação de um jornal. Olha esse acraseado aqui, ó. Tá? Manifestando sua insatisfação com o conteúdo de uma reportagem e solicitando a correção de uma informação. Para isso, ele decide enviar uma carta com base nas características formais do gênero carta, especialmente no contexto descrito, assinale a alternativa que representa elementos obrigatórios e coerentes como esse tipo de correspondência. Então, primeira coisa que eu quero que vocês se atenham aqui, ele deseja escrever para uma redação de jornal. Tá? Por isso eu chamei a atenção aqui da crase. Manifestando sua insatisfação com o conteúdo de uma reportagem. Então, ele vai escrever a carta para o jornal solicitando correção de uma informação. Tá? Resumindo, o que o enunciado quer? Que você fale, ele vai escrever uma carta. Tá? Então, aqui, ó, ele vai escrever uma carta. Qual é o gênero? Carta. Tá? Qual é a estrutura do gênero carta? Vamos lá. O que uma carta deve ter? A carta deve ter data e local. A carta deve ter vocativo. O que é vocativo? É a quem você escreve, certo? A carta deve ter o corpo do texto,
de forma, pode ser, no caso, narrativa e ou argumentativa. Por que eu estou falando de argumentativa? Gente, minha mesa está falhando aqui, está me dando agonia, está dando um delay aqui. Por que argumentativa? Preste atenção no que titia vai falar. Aqui está a intenção. Escrever uma carta a um jornal manifestando insatisfação com a notícia, olha o contexto de escrito. Ele vai argumentar, ele vai colocar os pontos de vista e vai dizer o porquê, vai dizer qual é a notícia e o porquê que ele discorda dessa notícia. É diferente de você escrever uma carta para sua vozinha no interior contando como é que está a sua vida na cidade. Né? Então, é diferente. Tá? Uma coisa é você narrar, outra coisa é você argumentar. Por exemplo, você vai escrever uma carta de próprio punho, alguns cursos e algumas vagas de emprego falam isso. Escreva uma vaga, ou escreva uma carta a próprio punho, justificando porque você merece essa vaga, porque eu devo te empregar. Tá? Seria uma carta argumentativa. Ok? E aí você termina, né, com agradecimento e despedida formal. No texto, lá na plataforma do curso de interpretação e também na oficina de redação, eu falo sobre gênero e falo sobre tipologia. E falo que o gênero, ele tem a sua forma, ele tem uns elementos, né, que caracterizam aquele gênero. Por exemplo, a carta, ela tem uns elementos, certo? Você vai pegar um cardápio, ele tem uns elementos que não podem faltar, senão você não consegue identificar aquele gênero, certo? Uma bula de remédio tem os elementos que compõem aquele gênero, que caracterizam aquele gênero, tá? E que não podem faltar. Bom, de tudo aqui que eu citei, qual é a melhor opção? Início com resumo da notícia lida. Desenvolvimento com juízo de valor informal. Aqui já lascou, né? E fechamento com uma pergunta retórica ao editor. Não faz sentido, né? Se ele está enviando a carta para poder reclamar, não tem que fazer pergunta nenhuma. Enfim. Introdução com elementos líricos. Opa, isso aqui já lascou tudo, né? Corpo composto por narração pessoal, despedida afetiva, adequado ao contexto de proximidade. Gente, ele está escrevendo para uma empresa, ele não tem relação próxima, né? Enfim, não tem nada de afeto, não tem nada de proximidade. Saudação direta e subjetiva. Corpo com linguagem emocional. Ô, gente, faz isso não. Assinatura com apelido ou pseudônimo, como convém cartas abertas. Né? Não, foge totalmente objetivo. Olha daí que bonitinho. Local, data no início, vocativo, prezado. Né? Vocativo respeitoso, ele está se dirigindo a uma empresa, né? Corpo com argumentação clara e objetiva, despedida formal e assinatura completa. Olha só que lindeza. Né? Então, o gabarito aqui é letra D de dado. Certo?